Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Queridos irmãos, nesta noite o nosso objetivo é falarmos um pouco sobre a origem da sabedoria, falarmos sobre como devemos buscar a sabedoria e também abordarmos o fato de que a sabedoria ela está condicionada ao próprio padrão pré-estabelecido por Deus. Se você pensar um pouco e refletir,
há muita falta de sabedoria hoje no meio do povo de Deus. Muitas vezes as pessoas não têm limites e agem passando por cima da autoridade. Eu vinha com o presbítero Trindade e quando a gente chegava perto de um radar, aí eu falava assim: olha aí, ó, quem tem autoridade faz todo mundo passar dessa forma. E na BR-324, a falta de sabedoria causa estrago no casamento. A falta de sabedoria causa estrago na vida financeira de uma família. A falta de sabedoria causa estrago no meio da igreja quando não se respeitam os limites dos seus cargos. A falta de sabedoria faz com que a gente administre mal o dinheiro que Deus concede à sua igreja ou à sua família. A falta de sabedoria faz com que administremos mal o musical de louvor e adoração a Deus na igreja. A falta de sabedoria leva pregadores a pregar aquilo que o texto não diz. A falta de sabedoria faz com que as pessoas sejam guiadas por cegos quando elas ouvem ou assistem numa rede ou numa emissora de televisão outros pregadores que trazem doutrinas novas, ou que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. E muitos se enveredam por falsas doutrinas e vão se distanciando do puro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Se vocês lembrarem, a palavra de Deus lá em Ezequiel diz que o próprio Lúcifer era cheio de sabedoria. Esse texto, meus amados irmãos, fala de Salomão. Ele tem um sonho. Era a forma de Deus se revelar naquela época. Então, Salomão tem um sonho e Deus diz para Salomão pedir o que ele quisesse. E Deus iria concedê-lo. E Salomão, então, ele traz a lembrança, os aspectos do pacto de Deus com Davi, da benevolência, do amor, da clemência, de como Deus agiu no período de Davi como rei, como Deus foi bondoso para com Davi, como Deus foi gracioso para com Davi. E ele, depois de trazer a lembrança, a fidelidade de Deus ao seu pai, ele pede então sabedoria, ele pede prudência. Salomão pediu a Deus discernimento para discernir entre o bem e o mal, para saber entrar e sair, porque ele mesmo reconhece que era como uma criança. Salomão
alguns dizem, se arriscam em dizer, embora o texto escriturístico não revela a idade de Salomão, mas alguns dizem que Salomão tinha 14 anos de idade. Outros vão dizer que Salomão tinha cerca de 20 anos de idade. Mas de fato nós podemos pensar que Salomão, ele tinha abaixo de 20 anos de idade. Ele era novo, ele era inexperiente. E diante de uma grande missão, de uma grande obra, de conduzir o povo, o rebanho de Deus, ele precisava de sabedoria. Queridos irmãos, em primeiro lugar, falando da sabedoria, nós destacamos aqui que a sabedoria, ela é dom de Deus. O texto no versículo 5 diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. E no versículo de número 12, fundamentando, diz: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. A sabedoria tem origem, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria é diferente do conhecimento, porque a sabedoria é a vida, é o conhecimento posto em prática, que gera vida, que gera benefícios, que não gera conturbações, complicações, perturbações. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, a sabedoria, ela é dom de Deus. Como nós precisamos do dom de Deus para viver uma vida de modo digno do Evangelho, para vivermos levantando a bandeira de um Evangelho puro, vivo e transformador. Se vocês forem conduzidos agora, eu quero reportá-los para Tiago capítulo 5. Vamos abrir capítulo 1, irmãos. Versículo 5, diz a palavra de Deus: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ainda em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17, a palavra de Deus diz, se autoexplicando, porque a palavra de Deus não precisa de pregador para explicá-la, ela se autoexplica. E nós então temos aqui o texto, capítulo 3, versículo 13 ao 17, que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Porque é no arraio de ações em que nós revelamos a verdadeira sabedoria de Deus em nosso coração, em suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E aí o texto diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É esta a sabedoria de Deus. Então, é diferente da sabedoria humana, de tantos conhecimentos humanos. Não é de natureza humana esta sabedoria que nós acabamos de ver nos textos bíblicos da palavra de Deus. Mas a pergunta que surge é: como então devemos buscar a sabedoria? E a resposta, queridos irmãos, está aí no versículo de número 7, lá do primeiro livro dos Reis. O texto diz assim: agora, pois, ó Senhor, Salomão está orando. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. E então nós vemos ele pedir, no versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Se você pensar comigo nesse momento, e você lembrar que, via de regra, há uma diferença em relação a um jovem, muita diferença. Pode acontecer, pode haver diferença dessa situação que nós vamos colocar aqui. Geralmente o jovem, quando vai para uma faculdade, ele não tem tanto conhecimento assim. E de repente ele começa a adquirir conhecimento. E de repente ele começa a ter uma percepção melhor das coisas. Mas há um grande risco de ele se tornar arrogante, prepotente, orgulhoso, e achar que só ele é o detentor da sabedoria e do conhecimento. E então esse conhecimento ele passa a ter um efeito negativo na vida dele e na vida da família e na vida das pessoas. Porque o texto diz que Salomão era novo em idade, era um inexperiente. Então essa sabedoria, ela deve ser buscada, queridos irmãos, com diligência, através da oração. E nós então podemos perceber que a oração por sabedoria reconhece humildemente a incompetência pessoal. Porque a obra de Deus, ela não é discernida de maneira carnal ou pela lógica humana, como 2 mais 2 na matemática é igual a 4. Não! É espiritual. Se discerne espiritualmente. Daí vem o erro, os erros, os prejuízos
porque muitas vezes tendemos humanamente a levar a obra de Deus pela força do braço, pela força da intelectualidade humana. Salomão reconhece a sua incompetência, ele era inexperiente, ele necessitava de algo que pudesse dar suporte para aquele cargo que ele havia assumido como pastor da igreja veterotestamentária. Então, queridos irmãos, é assim, em humildade. Eu quero fazer você reportar a sua memória para aquele momento em que sobe, Jesus conta que era aquela parábola, o publicano e o fariseu, que orava: Senhor, dizimo na igreja, não sou como os demais. E olhava ainda para o céu, enquanto que o publicano se aproximou e compareceu diante de Deus e disse: Senhor, não sou digno, ser propício a mim, pecador. A nossa incompetência em viver, em tomar as decisões melhores, em procedermos diante das situações que envolvem a glória para Cristo, porque nós somos capazes de prejudicar o trabalho da igreja, o trabalho do Senhor, com as nossas atitudes. Ele era um jovem. Geralmente os jovens, eles se tornam arrogantes quando acham que sabem alguma coisa. Mas não deveria ser assim. Porque nós vemos lá em Tiago, nós acabamos de ver lá em Tiago, que a sabedoria é tratável. Quem tem sabedoria automaticamente vem à nossa memória, é uma pessoa madura. É uma pessoa de experiência, é uma pessoa madura. É uma pessoa capaz de conduzir. É uma pessoa capaz de tomar as melhores decisões, de fazer as melhores escolhas. E Salomão, na sua limitação humana, reconhece que é como uma criança. Sou apenas como uma criancinha, uma pessoa que não tem tanta experiência. Eu fico imaginando aqui Salomão trazendo à sua memória Davi. Como Davi era um estrategista de guerra, como Davi expandiu o reino, como Davi fez fluir a economia de Israel no seu tempo, como Davi fez expandir, alargar o espaço geográfico de Israel, a capacidade intelectual de Davi, a capacidade de aconselhamento de Davi. E a gente então é levado a essa pergunta e a essa resposta: como é que devemos buscar a sabedoria? Devemos buscar com diligência. É preciso estarmos diligentemente buscando em oração, dobrando os nossos joelhos e pedindo: Senhor, conceda-me a tua sabedoria. Senhor, não quero viver pelo conhecimento que eu tenho da tua palavra, eu quero andar nos teus caminhos, buscar a tua glória. Eu preciso da tua sabedoria em toda a minha existência. E você se humilhar, e você reconhecer que é pequeno, que é limitado.
alguém que necessita da graça de Deus, do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Mas, meus amados irmãos, a respeito ainda da sabedoria, há algo que nós podemos aprender aqui, que o dom da sabedoria, ele está condicionado a uma vida de obediência. Capítulo 3, versículo 14. Pois que Deus não apenas concedeu sabedoria, porque Deus gostou do pedido de Salomão, Clésio. Deus gostou do pedido de Salomão. Ele pediu sabedoria. Ele não pediu a morte de seus inimigos. Ele não pediu para que Deus desbaratasse os seus inimigos. Ele não pediu glória, luxúria. Ele não foi cobiçoso na sua petição. Ele não foi arrogante, espremendo Deus na parede, empurrando, comprimindo Deus na parede, dizendo: eu declaro que o Senhor faça isto na minha vida. Não, humildemente, ele pediu, ele trouxe a lembrança, a fidelidade do Senhor a Davi seu pai, mas a condição, e a condição, queridos irmãos, imposta é esta, versículo 14: se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Deus, além de conceder sabedoria, prudência a Salomão, discernimento a Salomão, Ele concede riquezas a Salomão, Ele concede glória a Salomão, de tal maneira que, se você observar no capítulo 4, versículo 34, do 29 ao 34, mas observando apenas o versículo de número 34, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. É bom, né, irmã Evani, a gente se aproximar de pessoa assim sábia, de pessoa que tem um conselho sábio, que tem uma palavra sábia, firme, orientadora, que busca pacificação, ajuste. Porque a sabedoria verdadeira, queridos irmãos, ela nos dá esta capacidade de fazermos julgamentos precisos, coerentes, justos. Sabe aquela ideia? Quando você julgar uma causa, seja ela qual for, de ordem, qual seja a ordem que seja, e aí você pedir a Deus aquela sabedoria para que você coloque na balança de maneira correta, para que você não seja injusto. Injusto em quê? No teu julgar, nos julgamentos, nas decisões. E nós vemos então, meus amados irmãos, que de fato não houve outro como Salomão, porque o próprio Cristo vai fazer referência a Salomão, embora, é claro, Jesus é a verdadeira sabedoria. Se vocês lembrarem, quando os apóstolos saem para pregar o Evangelho, as autoridades ficam admiradas quando perceberam que aqueles homens incultos e iletrados,
e que pregavam com tamanha autoridade, no poder do Espírito Santo. Quando eles foram observar, eles perceberam que aqueles apóstolos haviam estado com a sabedoria, haviam estado com Jesus. Se você lembrar, aos 12 anos de idade, Jesus está esbanjando sabedoria lá em Jerusalém, conversando, dialogando, discutindo com os professores de teologia. Se você lembrar também, queridos irmãos, nós podemos perceber que os evangelhos, eles nos trazem momentos em que, enquanto Jesus pregava, eles percebiam que havia algo superior em relação ao que eles ouviam dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos anciãos, das outras autoridades. Por quê? Porque era uma exposição da sabedoria de Deus. Jesus, ele é a verdadeira sabedoria. Nós precisamos, queridos irmãos, ler a palavra, meditar na palavra, precisamos orar com diligência, precisamos entender que a nossa sabedoria diante da sabedoria de Deus, ela é falível, ela falha. É por isso que devemos dobrar os nossos joelhos todos os dias, pedir ao Senhor: Senhor, eu sou limitado, não sei para onde ir, não sei como entrar, não sei como sair, eu não sei o que será, mas peço a Ti sabedoria para poder viver esta vida de modo digno do Teu Evangelho. A palavra de Deus, queridos irmãos, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se a gente volta aqui para o texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, nós encontramos no capítulo 3, versículo 3, diz: Salomão amava ao Senhor. Temor do Senhor, é preciso obedecer, porque a sabedoria de Deus está condicionada aos mandamentos, às instruções do Senhor. Então, queridos irmãos, na família, quantos problemas não acontecem na família? É gente que se desvia, é casamento vivendo atropeladamente, maridos que se comportam de maneira que não poderia se comportar, agem como se fossem tiranos dentro de casa, são crentes, mulheres que agem com falta de sabedoria, que não sabem os seus limites, e que querem fazer como Jezabel, que tinha Acabe como uma marionete nas mãos dela, que mandava, que dominava os sentimentos, as emoções, a intelectualidade, e o reino de Acabe era Jezabel. Os filhos, quando não obedecem às Escrituras, quando não obedecem à palavra, eles tendem a agir com falta de sabedoria em relação à autoridade que são os seus pais. Agem com brutalidade, falando com arrogância, não são tratáveis. E hoje está na moda de pegar os pais que tanto fez,
no seu tempo, que deu tudo, fez de tudo, trabalhou incansavelmente para sustentá-los, e de repente eles pegam os pais e encerram-os em um asilo. Na vida financeira, falta de sabedoria, a mulher quer comprar de tudo, o marido também não tem controle, vira uma bola de neve, não tem condições de pagar o que se deve. E que evangelho é esse que estamos vivendo? E ainda dizendo que é crente, que é evangélico, que vive segundo as Escrituras. Não tem controle, não tem domínio próprio. É um aspecto da sabedoria. Problema no casamento. Quantos casamentos que já se desfizeram por falta de sabedoria, Priscila? Tantos casamentos que já não existem mais. Sabe, irmãos, quando Salomão pede sabedoria a Deus, a sabedoria ela é capaz, sabe de quê também? De esmiuçar em um julgamento correto, de pegar aquilo que é complexo, que é difícil, que é um dilema, um problema, e resolvê-lo com uma simples solução. Na maioria das vezes, as coisas com uma simples solução se resolve. Mas o que demanda a falta de sabedoria na vida, na fé cristã, é exatamente quando a pessoa age diferente de Salomão. Salomão foi humilde em sua oração, não foi cobiçoso, não foi orgulhoso. Mas Salomão é homem, foi um homem, pé de barro. Nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Quando a gente olha para a vida e a obra, a biografia de Jesus, e a gente vê como Jesus era tão simples, mas era tão simples. Estava conversando hoje com a irmã Rita, com o Nê e com a irmã Nena, né? Estávamos lá. Jesus era tão simples, que até para identificar Jesus, é preciso Judas dar um beijo da traição. Que tipo de sabedoria nós temos vivido, meus irmãos? É a nossa própria sabedoria, o modelo, o padrão de vida? Ou temos quietado o nosso coração para receber a direção do Senhor mediante a sua palavra? A vontade de Deus, quando as coisas acontecem no tempo de Deus, sobre as nossas vidas. Reflitamos com coragem para pedirmos ao Senhor sabedoria para vivermos, para que a igreja possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, oremos ao nosso Deus. Senhor, o que causa impacto não é a teoria. A teoria do conhecimento. O que causa impacto é o conhecimento enquanto vida, posto em prática nas mãos, nos olhos, nos pés. Ó Senhor, para onde nós iremos se só Tu és toda a sabedoria?
somos limitados nesta vida. Necessitamos urgentemente da tua graça, Senhor. Enquanto as decisões, as escolhas desta vida, seja em qual área for, na vida profissional ou qual área for da vida, Senhor, concede ao teu povo sabedoria para viver de acordo com o evangelho puro e simples. Eu não sei por que tendemos, ó Deus, a complicar o evangelho. E muitas vezes nos distanciamos do puro e simples evangelho da graça de Deus, a exemplo das ações de nosso Salvador. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos poder no Espírito Santo, porque o teu evangelho, a tua palavra, a tua igreja, ela está sustentada pelo teu evangelho. E o teu evangelho, ele não é discernido de maneira carnal, humana, intelectualmente, humanamente falando, meramente falando, mas de maneira espiritual. Concede-nos, ó Deus, sabedoria para procedermos, para agirmos, para falarmos, para julgarmos todas as coisas em nossa vida, para que assim o façamos, para a glória do teu nome, em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja de Cristo aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Os amados irmãos podem tomar assento.